Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente vamos aqui para mais uma live nossa. Dessa vez continuando do ponto de onde paramos. Eu vou retomar os slides, vou fazer uma breve passada naquilo que nós já falamos, tá? Mas bem breve mesmo, e a gente vai dar continuidade aos nossos fichamentos teóricos, beleza? Bom, ninguém me mandou nenhuma dúvida. Eu acredito que vocês devam estar entendendo. Acredito também que estão conseguindo fazer as pesquisas, já vi que algumas estão prontas, estou aguardando as demais e já vou iniciar as correções. Pretendo ainda essa semana, e assim que for corrigindo, já vou lançando as notas pelo Classroom, beleza? Outro recadinho, trabalhos atrasados, inclusive dos outros bimestres, pelo Classroom eu ainda recebo, tá? Então, quem estiver assistindo isso e porventura ficou aí sem nota em algum bimestre, esqueceu alguma coisa, faça, tá? Faça que dá tempo ainda disso contar como uma recuperação e você ficar um pouco mais aliviado na sua nota, sem nada acumulado para o final do ano, beleza? Bom, vou projetar minha tela para a gente poder começar. Tela sendo projetada. Beleza. Bom, pessoal, lembrando que esse material aqui que está sendo projetado, vocês têm acesso a ele pelo Classroom. Ele é uma junção de alguns materiais que eu tenho em separado, alguns conteúdos que tem na apostilinha, bem poucos, mas alguns, e principalmente conteúdos do livro didático Sociologia em Movimento, que é um livro sempre que eu disponibilizo, o capítulo referente aos nossos estudos para vocês, tá? Então, continuando aqui, nós já falamos um conceito geral da cultura, que ela é sinônimo de educação, de erudição, ela também pode servir como um distrator social. Nós falamos também do conceito dela para as ciências sociais, em especial a antropologia, que ela seria uma junção de todos aquelas saberes, as práticas, as ideias formadas e executadas dentro de uma sociedade. Nós conversamos também sobre algumas linhas teóricas que diferem a cultura do termo civilização, né, enquanto a cultura seria a parte imaterial, né, coisas intelectuais, artísticas, religiosas, e a civilização, ela seria os aspectos materiais, por exemplo, as ferramentas, os utensílios, a tecnologia como um todo, o hábito alimentar, né, ou seja, como você come, o que você come, as adaptações envolvendo aí a questão arquitetônica e tudo mais. Mas, se a gente for sintetizar ambos os termos, entende-se civilização como um processo histórico, e ele está interligado à cultura, que seria de caráter social. Nós vimos também as características da cultura, sendo ali a questão dos simbolismos, né? Então, toda cultura ela tem algum simbolismo, e muito forte esse simbolismo cultural é a presença da linguagem, né? Dos sistemas de comunicação. E é através desses sistemas de comunicação que se perpetua os conhecimentos culturais. A cultura ela é social, ou seja, toda cultura ela é coletiva, não é um bem individual. A dinâmica, porque a cultura ela passa por diversas modificações ao longo do tempo, então ela não fica estática, ela não fica parada. Uma cultura que fica estática e parada é uma cultura que tende a morrer, ela não acompanha outras tendências. Se a gente for pensar ainda no contexto atual de globalização, todo mundo conectado por conta dessas tecnologias de informação e tudo mais, então é impossível que uma cultura ela fique lá estática, ela fique congelada no tempo. Ela sempre vai sofrer algum aprimoramento, algum melhoramento, alguma modificação mínima que seja, mas ela vai sofrer. E a cultura também ela é determinante. Por quê? Porque a cultura se impõe. Então, se você, enquanto membro de uma sociedade, quer fazer parte dessa sociedade, quer estar cada vez mais integrado a essa sociedade, você tem que estar adequado
as normas culturais ou o pensamento, a linha cultural que esse grupo, esse povo possui. Portanto, cultura pode ser definida também como um sinônimo de civilização, sendo fruto de uma ininterrupta construção histórico-social. Marquem bem isso, tá? A cultura, ela é um processo, ela é uma construção histórica e social, ou seja, ela está em constante modificação, essa modificação se dá ao longo do tempo e ela é coletiva, tá? Então, lembrando que nem todos os seres humanos são iguais, assim como nem todas as civilizações são iguais. A cultura também reflete os aspectos de diversidade ou diferenciação dos seres humanos, o que levou a estabelecer diversas explicações para essas diferenças. Uma das explicações para as diferenças entre as culturas é o determinismo biológico, que, como o próprio nome diz, ele tenta determinar, de acordo com as diferenças biológicas, as diferenças culturais. Ou seja, ele entende que as diferenças culturais estariam ligadas diretamente às diferenças biológicas, na qual questão estética, por exemplo, cor de pele, ou então formato dos olhos, peso, altura, a quantidade de pelos no corpo, tudo isso que nós conseguimos observar nos corpos humanos, né, nas formas humanas, tudo isso são diferenciações, né? Tonalidades de pele, cor de olho, cabelos e por aí vai. Ok, mas será que isso determina diretamente a cultura? Os teóricos deterministas biológicos argumentavam que sim, mas com o tempo provou-se que não. Por quê? Porque cultura é um hábito que se adquire. Ela não está ligada obrigatoriamente a questões genéticas, biológicas, fisiológicas, né? Então, cultura é algo que você constrói, adquire, que você toma para si e executa. Então, não existe, por exemplo, uma cultura única e exclusiva dos povos negros, uma cultura única e exclusiva dos povos brancos, uma cultura única e exclusiva dos povos asiáticos, uma cultura única e exclusiva dos povos ameríndios. Por quê? Porque um é preto, o outro é branco, o outro tem a pele mais avermelhada, o outro tem o olho puxado. Não, tá? O mesmo raciocínio vale para determinismos biológicos. Deterministas biológicos, os deterministas geográficos, tá? Eles tentaram explicar que as diferenciações geográficas, elas estão intimamente ligadas às diferenciações culturais, tá? Aí já faz um pouco mais de sentido. Por quê? Se a gente for pensar aqui, dentro da parte de geografia, influi, por exemplo, clima, relevo, vegetação, todas essas questões, acesso a rios, acesso a mar e tal, tudo isso influencia em como o ser humano interage com a natureza, né? A interação dele com o mundo e a interação do mundo com ele. Então, o determinismo geográfico, ele tentou criar uma explicação de que os povos possuem culturas diferentes porque as geografias são diferentes, tá? Só que o problema está em você querer determinar que o povo daquela região específica tem aquela cultura específica e ela não pode ser mudada. E que o povo de outra região diferente tem uma outra cultura diferente que também não pode ser mudado. Por quê? Porque é um povo que pertence ali. Então, quer dizer que se as pessoas viajarem entre partes do mundo, passarem a morar, constituir família, etc., elas não vão mudar os seus hábitos, mudar suas culturas. Se fosse assim, nós nunca teríamos recebido comunidades nipônicas para cá, né? Os japoneses que vieram aqui nas grandes migrações e se constituíram aqui e acabaram fundindo parte da sua cultura, inclusive hábitos alimentares, na nossa cultura, né? Eu não sei vocês, mas eu adoro comida japonesa, então eu sou grato a eles por ter trocado essas experiências e eu ter descoberto essa linha gastronômica que me agrada, por exemplo. Então, o que a gente precisa saber? O que a gente precisa lembrar? Que essas duas linhazinhas aqui, o determinismo biológico e o determinismo geográfico, eles são limitantes, eles são limitados também para explicar. Limitantes porque eles limitam a nossa ótica, a nossa visão de mundo. E limitados porque eles não dão conta de explicar o porquê que existem culturas diferentes, tá? Faz sentido pensar na questão biológica e na questão geográfica.
mas eles não são únicos e exclusivos para se explicar isso. Então, aqui nós temos, no entanto, das sociedades humanas que não são nem biológicos ou naturais, mas transmitidos por meio da interação social. Então, aqui na antropologia, nós já temos um estudo do ser humano em interação social, independente de questões biológicas ou exclusivamente geográficas. Né? Então, aí já vai se pensar todo esse universo simbólico que o ser humano possui em volta dele. Nesse sentido, as diferenças entre as sociedades humanas são explicadas pelos valores e práticas aprendidos na vida em sociedade. E sua configuração está relacionada a escolhas e experiências históricas vividas em cada comunidade. Assim, surge a concepção de que as diferenças entre os homens e suas respectivas sociedades devem ser atribuídas à cultura. Ou seja, entende-se agora que o fato de existirem culturas diferentes faz com que as pessoas sejam diferentes. E não o inverso, de que as pessoas sendo diferentes, as culturas serão diferentes. Eu prefiro entender que uma coisa influencia na outra. Pessoas diferentes, culturas diferentes e o inverso. As culturas sendo diferentes, as pessoas serão diferentes. Por quê? Cultura não é obrigatoriamente, necessariamente, tudo que se tem numa sociedade. Mas cultura é a maneira como você age e interage, pensa e realiza as coisas nessa sociedade. Então, necessariamente, a cultura não é o que você come, mas às vezes é como você come, ou como você trabalha o alimento que você vai comer. Então, se você come cru, se você come com determinado tempero, se você não admite outro tempero, se a cultura ela tem que obrigatoriamente levar algum componente que não se leva em outros demais, se você utiliza garfo e faca, se você utiliza hashi, se você come com as mãos, por aí vai. Tá? Seguinte. Agora nós temos algumas teorias antropológicas. Essas teorias antropológicas, elas surgiram justamente para contrapor os determinismos e apresentar de fato algumas explicações vinculadas a um estudo mais objetivo e próprio da cultura humana. Tá? A primeira delas é o evolucionismo. O evolucionismo ele explicava as diferenças culturais como resultado dos diferentes estágios evolutivos em que se encontravam as sociedades. E não de predisposições congênitas, né, que seria a questão biológica, aí, né, genética presente, como ditava o determinismo biológico. Então, partindo da premissa de que a civilização europeia seria o auge do desenvolvimento cultural, classificavam as demais culturas com base nesse modelo. Aí nós temos um ato um pouco perigoso do evolucionismo, né? Tanto é que ele acabou por ser esperado. O evolucionismo, ele acreditava que todas as civilizações, consequentemente todas as culturas e povos, eles passam por estágios evolutivos. Então eles começam num estágio mais germinal, mais simples, né? E eles vão evoluindo conforme o tempo, e eles vão cada vez mais se melhorando, modificando, se aprimorando. Ok, até aí tudo bem. Só que para você determinar que existe um padrão evolutivo do mais simples ao mais complexo, você precisa, obrigatoriamente, de algum padrão comparativo para isso. Então, você vai ter que determinar o que é simples e o que é complexo. O que seria primitivo e o que seria, de fato, uma civilização ultramoderna né, ultra evoluída. E aí você tem um perigo. Por quê? Porque você vai ter que estabelecer parâmetros. E quais serão esses parâmetros? Serão povos já conhecidos? Serão povos imaginados que nunca existiram? Serão mitos? Serão ideias? No caso do evolucionismo, foram os próprios povos conhecidos. Então, delimitou-se que o ponto auge do momento seriam os povos europeus. Ou seja, a Europa era ali o suprassumo, off concours, né, o top evolutivo que se tinha na época. E o que era fora da Europa? Bom, o que era fora da Europa, naturalmente, não está tão evoluído assim, dentro da visão dos evolucionistas. Essa visão do evolucionismo ela foi influenciada, em parte, também pelo determinismo biológico e por teorias ligadas às ciências naturais,
como, por exemplo, a teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, né? Surgiram outras tantas teorias, como o darwinismo social e tudo mais, que são ideias de que a sociedade ela evolui assim como, biologicamente, os seres evoluem, né? Partindo desde de microcélulas até seres ultracomplexos. Tudo bem, mas o perigo, quando você considera que existem povos, culturas, pessoas rigorosamente diferentes umas das outras, o perigo de você dizer que essas pessoas são diferentes porque nem todas estão no mesmo padrão evolutivo é justamente a concepção de um padrão evolutivo. E isso pode provocar um conflito muito grande. Por quê? Como é que você comprova que obrigatoriamente os povos europeus são mais evoluídos que os outros povos? Como é que você explica isso, por exemplo, para os povos africanos, para os povos asiáticos, para os povos americanos, seja a América do Norte, América Central ou América do Sul? Como é que você explica isso? Falando, ó, querido, você só não é mais evoluidinho porque você não é europeu. Não. Como assim? Então, o ponto comparativo e o ponto auge tem que ser o europeu, obrigatoriamente, só porque a teoria é europeia. Estão vendo qual que é o perigo? É um perigo que você acaba incorrendo em preconceitos sistematizados, né, e legitimados por uma própria teoria científica. Seguinte, passado o evolucionismo, nós temos o funcionalismo. O funcionalismo é uma corrente que enfatiza a pesquisa de campo. O que seria a pesquisa de campo? Seria que o seguinte, para você querer e conseguir entender uma cultura, um povo diferente do seu, você teria que ir a campo pesquisá-lo, ou seja, observá-lo, participar dessa outra cultura, dessa sua pesquisa, mergulhar na sua pesquisa e sentir o que de fato ela tem para te ensinar e para te mostrar. Né? Então, isso seria uma forma de produzir um conhecimento sistematizado, se envolvendo culturalmente com esses outros povos, buscando aprender uma cultura em sua totalidade e compreendendo prestem bem atenção, as funções que as instituições sociais exercem na manutenção da dinâmica social. Olha só, o nome é funcionalismo. Então, compreendendo as funções que as instituições sociais exercem na manutenção da dinâmica social. Entendia-se que a cultura ela possui uma função dentro das instituições sociais. Então, queria-se entender como as coisas funcionam. Para isso, você teria que mergulhar na prática dessa pesquisa de campo, dessa observação participante, sentindo, entendendo, principalmente vivenciando esse povo. Segundo essa corrente, cada indivíduo tem certo número de necessidades. Ok. Cada cultura tem a função de satisfazer essas necessidades individuais. Tudo bem. Isso se realiza com a criação de instituições. Que instituições seriam essas? Por exemplo, as instituições econômicas, as instituições políticas, as jurídicas, as educativas. Então, por exemplo, você cria poderes, tá? Você cria uma forma de gerenciar a economia, um sistema bancário, um sistema moedável de controle de dinheiro, de comércio, etc. Um sistema político de governo, um sistema jurídico para manter as pessoas dentro da lei e punir quando necessário. Um sistema educativo de educação mesmo, de ensino, aprendizagem, tudo mais. Para quê? Para satisfazer, suprir necessidades individuais. Essas instituições, elas teriam por base o fornecimento de respostas coletivas organizadas e constituem, cada um ao seu modo, soluções originais que permitem atender a essas necessidades. Ou seja, a satisfação dessas necessidades individuais através da cultura, ela se dá por meio de instituições sociais, ou seja, a cultura influencia diretamente na instituição social. Por quê? Porque dependendo do povo que você vai, isso na cabeça dos funcionalistas, tá? A depender do povo que você vai chegar lá e você vai ter, por exemplo, um sistema econômico diferente de onde você veio. Você vai ter ali um sistema político diferente de onde você veio, uma educação diferente e tudo mais.
Ou seja, aquele povo tem necessidades específicas. Consequentemente, a cultura daquele local, ela é moldada, ela é construída, ela é pensada, executada e realizada para as necessidades daquele povo específico. Então, as instituições sociais daquele local são específicas para aquele local. Continuando, nós temos também a estruturalista. A estruturalista, diferente das demais, ela vê a cultura como um conjunto de sistemas simbólicos. E esses sistemas, eles atuam de modo integrado e constituem a totalidade social. Ou seja, para o estruturalismo, a cultura ela seria um conjunto de sistemas. Sistemas esses considerados simbólicos. E eles atuando em conjunto e de modo integrado, eles constituiriam uma totalidade social, formando ali essa estrutura social chamada sociedade. O estruturalismo considerava que haveria elementos universais na cultura, que seriam estruturas, esses elementos universais, entendidos como partes irredutíveis, ou seja, que não podem ser reduzidas, e atemporais, ou seja, que não sofrem ação do tempo, que perpassariam o modo de pensar dos seres humanos. Dessa maneira, o estudo da cultura deve buscar explicar os modelos inconscientes que determinam os parâmetros pelos quais os indivíduos e grupos explicam a si mesmos e ao seu mundo. Ou seja, o estudo da cultura pelo lado simbólico seria justamente um entendimento de como os indivíduos explicam a sua própria existência e o seu próprio mundo. Para entender a cultura cientificamente, seria necessário considerar apenas o contexto social contemporâneo ao fenômeno cultural analisado e a relação entre os elementos presentes nesse conjunto. Ou seja, se cada cultura possui uma estrutura simbólica e um conjunto estruturado de símbolos e de ideias que fazem com que aquele povo seja daquele jeito, você tem que estudar e procurar entender essa estrutura cultural dentro desse contexto específico. Então, não adianta você querer, por exemplo, entender os povos indígenas fora do contexto deles. Não adianta você querer entender, por exemplo, a cultura dos antigos samurais fora do contexto deles. Porque daí, naturalmente, você iria entrar em parafuso, ficar confuso, ou, consequentemente, sua pesquisa estaria comprometidíssima. Porque você tiraria do contexto original, consequentemente, muitas dessas estruturas simbólicas deixariam completamente de fazer sentido. Sendo assim, a cultura pode, portanto, ser compreendida como resultado das múltiplas interações entre indivíduos e grupos em diferentes momentos históricos e que resultam em práticas, saberes, valores e normas particulares dos grupos sociais. Estes, os grupos sociais, são patrimônios materiais e imateriais que se transformam em padrões ensinados aos mais novos, que assimilam, relaboram e reconstroem os elementos de sua própria cultura em constante interação com as estruturas pré-existentes. As culturas interagem entre si, influenciando-se mutuamente em diferentes graus, com base em relações datadas no tempo e no espaço. Ou seja, pessoal, para se compreender a cultura, você tem que entender todas as múltiplas interações e relações entre os indivíduos e os grupos do qual esses indivíduos e esses grupos fazem parte. Você tem que pensar em toda a estrutura social, em toda a dinâmica de funcionamento social, em todo o contexto social desse grupo. Você tem que, literalmente, estudar a sociedade para entender a cultura daquele povo. Então, não adianta estudar a cultura apenas como um elemento isolado de todo o restante, né? Lembrando também que a cultura, ela costuma ser um elemento quase que
mágico, né? Uma coisa quase transcendental ao próprio ser humano, que ela vai sendo passada dos mais velhos aos mais novos, um constante ensinamento, uma fluidez constante de valores, de normas, de pensamentos, de ideias sendo ensinadas e transmitidas aos mais novos, né? E esses mais novos são os principais responsáveis por uma reelaboração, uma reconstrução, uma transformação e uma interação constante de todos esses elementos culturais. E, aqui no final, como disse, as culturas elas interagem entre si. Se elas interagem entre si, naturalmente elas se modificam. Elas, em constante interação, elas naturalmente trocam informações. Uma descobre um elemento da outra, assimila um elemento da outra. Nós vemos também um momento em que valores culturais, pensamentos culturais, produtos culturais são vendidos, são comercializados, né? Então, não são simplesmente aí elementos constituintes de uma estrutura social, de um simbolismo, de uma sociedade. Não. Agora é possível consumir a cultura, né? Então, a cultura ela também é transformada em produto, em mercadoria. Então, é possível comercializá-la. Isso faz com que ela flua para fora de sua própria estrutura social original, tá? Bom, por hoje, nós vamos ficando por aqui. A aula talvez tenha sido até um pouco breve, mas por hoje nós vamos ficando por aqui para não atropelar alguns conteúdos, tá? Na aula que vem, nós vamos finalizar essa parte teórica que eu tenho para explicar. E, novamente, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem aí alguma coisa que ficou meio sem esclarecer direito, mandem para mim qualquer coisa. Na próxima aula, eu tiro a dúvida aqui gravado para que todo mundo possa ver. Beleza? Então, por hoje é só. Muito obrigado aos que estão me assistindo e até a próxima.